Exatamente. Da Ruanda, vamos para o Quênia, meu camarada Paulo. Aqui no Brasil, a gente tem recebido algumas. A gente recebe as notícias aqui no Brasil, Paulo, de uma forma assim meio genérica, sabe? Ah, tá acontecendo um monte de confusão lá no Quênia. Não se explica o que é esta confusão, né? Então é muito bom a gente ter essa oportunidade de ter o Conexão África aqui para mergulhar um pouquinho nestes fatos atuais aí, né? E aqui peguei hoje uma notícia aqui do 247, Brasil 247, trazendo uma notícia aí que o presidente do Quênia afirma que a fundação com sede nos Estados Unidos está por trás dos protestos no país africano. William Ruto dizendo que quer denunciar aqueles que estão por trás da anarquia. E tem aqui uma foto, né, do povo ali fazendo uma manifestação e os agentes da ordem ali, das Forças Armadas, com armamentos na mão. E o William Ruto, aí, que é o presidente do Quênia, estaria acusando a Ford Foundation, com sede nos Estados Unidos, de fomentar os protestos em massa no país contra aumentos de impostos e pediu à fundação que mudasse o seu estilo de trabalho ou encerrasse as suas operações no Quênia, relatou o jornal The Standard. O que está acontecendo no Quênia, meu amigo? Esses protestos aí são só por aumento de impostos ou tem outros interesses por trás de tudo isso aí? Eu tenho pena que esteja acontecendo no Quênia, porque o Quênia estava no meu plano de férias para este ano. A minha esposa não conhece o Quênia, eu ia levá-la para apresentar o Quênia. Aliás, a nossa filha chama-se exatamente Kenyatta. O Quênia, só para situar, né? O Quênia no litoral ali oeste, né? Sim, aí próximo à Somália, junto ao Corno da África, né? Prontos. Eu estava a dizer que um dos nomes uma das nossas filhas chama-se exatamente Kenyatta, em homenagem ao Jomo Kenyatta, o primeiro presidente do Quênia, né? Então é um país que eu tenho muito apreço, que nós gostamos muito, pelas maravilhosas cidades e os safaris fantásticos que aquele país tem. O que acontece é que o William Ruto é um mentiroso, né? Ele está a provar da mentira, né? William Ruto esteve no aparelho ministerial, né? Sempre foi funcionário público, foi ministro, penso que da educação, depois tornou-se vice-presidente de Uhuru Kenyatta, né? Que é o filho do primeiro presidente Jomo Kenyatta. Foi vice-presidente durante 2 mandatos. E o que é que acontece? Quando ele começou a ver as debilidades do governo, ele salta do barco e cria uma chapa única, né? E vira toda a crítica ao governo que ele serviu durante 12 anos, né? E prometeu fazer uma política diferente do governo que ele participou, que ele serviu durante 12 anos. Só que quando ele chega à presidência, ele não só não faz igual, como faz pior. Ou seja, ele junta-se ao FMI e cria uma lei. O FMI impõe a ele um conjunto de medidas de austeridade. E dessa medida de austeridade, ele previa arrecadar o dobro da previsão para o pagamento das dívidas públicas, né? Entretanto, no mesmo ano em que ele pede que os cidadãos apertem os cintos porque a condição de vida estava difícil, ele compra um avião de 10 milhões de dólares, no valor de 10 milhões de dólares, né? E o povo queniano é um povo muito, muito informado. Muito informado. E não admitiu efetivamente isso, né? Daí surge um conjunto de manifestações que até a aprovação da lei continuaram manifestações e ele ordenou que a polícia usasse balas reais. E houve muita gente que morreu, né? Quando ele recuou, o povo disse que não ia ficar por aí. Tinham que ser responsabilizadas
as pessoas que estiveram na base dessa morte. E o que é que ele fez? Ele dissolveu o seu gabinete. Mas o povo entende que isso não basta, né? Porque ele é que precisa se demitir. E a questão está exatamente aí. O que acontece é que William Ruto nunca assumiu as suas responsabilidades próprias. Ele sempre atribui culpas aos outros. E é exatamente o que ele está a fazer. Quando era vice-presidente, nunca assumiu as suas responsabilidades. Como o presidente também não está a assumir as suas responsabilidades, acha que todo o seu executivo é que tem culpa e ele não. E o povo não entende desta forma, não é? O povo não entende desta forma. E não há nenhuma instituição lá fora a patrocinar. O que acontece é que lá no Quênia há uma geração chamada geração Z. Essa geração Z é um conjunto de jovens que nasceram entre 2000, ou seja, nasceram a partir de 2000, né? São jovens que... 20 anos. Sim, aí 2000, 2002, 2004. 20, 19, dos 20 até os 15 anos. São estes que estão a fazer confusão. Porque a média de idade, o continente africano em si, a média de idade são 17 anos. É o continente mais jovem do mundo. E uma das características da juventude é exatamente a irreverência. Os jovens são irreverentes. E os jovens hoje têm facilidade, têm acesso à informação. Esses jovens conversam entre si, né? O meu filho aqui, ele quando está a jogar, ele tem amigos nos Estados Unidos, outro jogador está na Ásia, outro... Quer dizer, eles conseguem conectar-se, eles conseguem ter acesso à informação de outros países de forma muito mais simples. E em função disso, eles fazem comparações. E o Quênia, por exemplo, do ponto de vista tecnológico, está avançado em relação a muitos países da África. O sistema de pagamento eletrônico no Quênia. O Quênia começou aquilo nos anos 90, quando há países em África que só começaram em 2000, 2002, 2004. Entretanto, há um nível de informação na cabeça desses jovens que o presidente Ruto não vai conseguir com essas desculpas. E eu tenho muita pena que o presidente Ruto vá acabar mesmo destituído se ele não mudar as suas políticas ou fazer um governo efetivamente de unidade nacional, contando com elementos da oposição e sociedade civil. Se ele não fizer isso, ele vai acabar sendo derrubado. Aí, interessante, bem diferente do que a notícia traz, né? E realmente, aqui no Brasil, primeiro a gente ouve que é só distúrbios e tal, povo anarquista, e depois, se tu dá uma aprofundada, vem essa questão que é um aumento de impostos que o povo saiu para a rua. Então, pelo que tu conta aí, é bem mais profundo. Exatamente. A questão, né? A questão é bem mais profunda e tem raízes outras, né? E também pode ter consequências outras, né? Que não só aí, como tu falaste, uma queda de alguns ministros, de alguns do gabinete seria suficiente. A população está querendo que troque todo o governo, né? Então é bem mais profundo do que a gente pensa por aqui, né? Exatamente. Porque o governo ele já dissolveu. Porque o que nós precisamos compreender aqui é que a economia do Quênia tem um problema significativo da dívida. Ou seja, embora nós consigamos aqui entender que isso acontece com muitos países, né? Por exemplo, eu já disse aqui que o Egito, por exemplo, deve ao FMI cerca de 11 bilhões, né? A Argentina, por exemplo, aí ao lado do Brasil, deve aí 31 bilhões. O Quênia deve apenas 3,5 bilhões ou 1.000 milhões, né? É uma dívida, por exemplo, menor que o do Ghana, é menor que o da Angola. Mas o descontentamento entre os jovens quenianos em relação ao acordo com o FMI aumenta na perspectiva de que muitos manifestantes não foram de acordo com o novo empréstimo do FMI
esse desacordo foi feito numa campanha online, onde eles acabaram exortando o FMI a retirar a sua oferta. Também permitiram que naquele espaço de 3 anos, o pacote do FMI, que havia sido aumentado de 2,3 bilhões para 4,4 bilhões, fosse, como é que se diz? Fosse eliminado. Ou seja, as exigências do FMI se tornaram também mais sensíveis. Só para nós termos ideia, por exemplo, no intervalo de 2002 a 2023, o FMI acabou determinando que as reformas envolviam a retirada aos subsídios aos combustíveis e ao trigo. O FMI exigiu isso. O FMI, através da sua diretora de comunicação, a senhora Julie Kozark, a Julie Kozark, ela afirmou que o objetivo dessas manifestações não tem a ver com as políticas do FMI, mas sim com a corrupção no Quênia. Quer dizer, que isso é absurdo, né? Se o FMI sabe que o Quênia é o corrupto e eles até fazem assistência técnica, por que deu o empréstimo? Né? Se olharmos, por exemplo, para 2023, a dívida pública do Quênia atingiu cerca de 73,5% do PIB, né? E para efeito de comparação, por exemplo, com o país aí de Tanzânia, a dívida era de 45,2% do PIB. Consegue ver pelo menos a diferença? Como é que o povo que depende essencialmente do Estado não vai reclamar? Né? Então, todos esses elementos vão contribuir para a quebra da popularidade do presidente, não é? Se o combustível e o trigo e o pão são as três, como é que eu posso dizer? Os 3 elementos, 3 bens de subsistências que afetam diariamente a vida do cidadão. Tu retiras essas subvenções e depois acha que o povo deve aplaudir. Não, isso não faz sentido. Não faz sentido, né? É difícil, né? É difícil. Uhum. Mas, Paulo, já passamos de 1 hora aqui, extrapolamos o tempo, mas acho que foi por uma boa causa aí. Estava muito bom o debate, aí, as informações, e espero que o pessoal tenha gostado aí do nosso primeiro programa, do Conexão África. Quem estava conosco aqui, quem não deixou a curtida, ainda deixa a curtida, que ainda dá tempo. Digam aí de que cidade e de que país estão nos assistindo, né? Eu espero que tenha muita gente aí do continente africano, os camaradas de Moçambique, Guiné-Bissau, Angola, de Portugal também. Espero que nos assistam aí, deixem comentários aí que a gente quer saber, né? Sempre é legal saber de onde que estão nos assistindo aí. A galera do Brasil também deixa aí nos seus comentários, né? Quem não está inscrito no canal ainda, se inscreva, ativa o sininho para as notificações. E este foi só o primeiro Conexão África, né? Espero que a gente possa voltar daqui a 15 dias. A princípio, a ideia inicial é 15 dias. A gente vai fazer recortes também. Então, só no programa de hoje aí vai ter 4 bons recortes aí para a gente ir publicando durante esses 15 dias, né? Para que a África entre definitivamente na grade aqui da Voz Trabalhadora e a gente consiga estar mais informado sobre o continente africano, né? Paulo, quero agradecer a tua presença aí, deixar um espaço aí para te fazer umas considerações finais aí, tua despedida aí, e espero que daqui a 15 dias tu esteja comigo aqui de novo, tá? Eu vou contar contigo aí para fazer o programa comigo. Ok, Luiz, eu agradeço o convite, né? Agradeço também aí os nossos companheiros que nos acompanharam. Espero não vos ter cansado, porque quando não me param, eu continuo a falar. E um grande abraço, Conexão África, o canal A Voz Trabalhadora. É um prazer enorme e até a próxima. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado.